Bom dia a todos. Já estamos? Confere aí para mim, por favor. Estamos só terminando os últimos testes agora. Tem um delayzinho de 30 segundos, mais ou menos. Acho que vai abrir agora aí, ó. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar nossa palestra sobre cirurgia bariátrica. É para ser uma palestra interativa, então eu preciso que vocês entrem em contato com a gente. Então, pode perguntar, pode fazer pergunta. Durante a palestra, eu vou tentando responder todo mundo. Então, manda lá no chat ou manda aqui no Instagram. Eu vou tentar responder todo mundo da melhor forma possível. Se não entender, pergunta de novo que a gente vai explicando. Então, é para ser algo bem interativo, tá? Eu vou dar aí uns 2 minutinhos só para a gente poder esperar todo mundo chegar. Chegando, a gente já vai passando a palestra. E hoje vou falar falar a nossa nutricionista Larissa e vai falar a nossa psicóloga Carol, tá? Eu vou aguardar só o pessoal chegar um pouco mais para a gente já dar início na palestra.
Pessoal, eu deixei sem som agora, mas é porque eu mutei para a gente poder aguardar um pouquinho, tá? Mas eu falando assim ainda continua sem som ou tá dando para me ouvir bem? Agora tá dando para me ouvir, gente? Bom, vamos iniciar. Já deu mais ou menos o nosso horário, aguardamos um pouquinho o pessoal chegar. Então, novamente, um bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos.
Ah, é para ser uma palestra interativa, como eu já disse. Então eu gostaria muito que vocês interagissem. Então pode perguntar, durante a live a gente vai respondendo tudo. Eu sou o Dr. Tales, sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico. E já estou nessa empreitada há alguns anos. Já tem mais de 10 anos que eu sou cirurgião geral. Então já tem alguns anos já que a gente está nessa empreitada aí, tá? Essa é uma palestra sobre cirurgia bariátrica, então nós vamos conversar muito sobre isso, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a obesidade. Obesidade, gente, não é falta de vergonha na cara, não é porque o paciente é fraco, não é porque o paciente quer. Obesidade é uma doença porque ela faz alteração hormonal. Quando o paciente passa do IMC de 30 ali mais ou menos, ele passa a fazer diversas alterações hormonais, principalmente no estômago e no intestino. Ele passa a produzir mais hormônio da fome, que é produzido no estômago, como mostra nessa figurinha que tem aqui do lado, e no intestino ele faz diversas alterações hormonais, que fazem ele conseguir absorver a mais. Então, esse é um dos mecanismos que acontecem na doença da obesidade. Então, é algo físico, tá? E tanto é doença que ela é classificada aqui, ó, no CID-10. O que é CID? Código Internacional de Doenças. Então, obesidade é uma doença. Não é falta de vergonha na cara, não é porque o paciente é fraco, não é porque o paciente quer, tá? E o tratamento não é só fechar a boca e fazer exercício, como alguns de vocês já ouviram, tá? E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? E a partir do momento que a gente tem uma classificação de doença, a gente precisa estratificar isso daí. Quem tem obesidade e quem não tem. E aí a gente criou uma classificação que é o IMC, Índice de Massa Corporal. É o melhor? Não é o melhor, mas é o que a gente consegue mensurar algumas coisas hoje, tá? Então, qual que é a normalidade, entre aspas, tá? IMC entre 18,5 e 24,9 é a normalidade. Entre 25 e 29,9, sobrepeso. Entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. Entre 35 e 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. A gente não gosta muito desse termo de mórbido, mas obesidade grau 3, tá? Além disso, nós ainda temos acima de 50 superobesidade e acima de 60 superobesidade. Tá? E como que a gente chega nesse índice de massa corporal? A gente pega o peso do paciente, divide pela altura ao quadrado. Como é que faz esse cálculo? Pega o peso, divide pela altura e aperta o igual na calculadora 2 vezes. E aí a gente vai conseguir chegar nesse índice. Tá? Mas na internet a gente já acha algumas calculadoras que calculam isso para vocês direto. E aí a gente joga nessa classificação que tem aqui. Tá? E o que acontece? Junto dessa obesidade vem as comorbidades, que são as doenças associadas à obesidade. Então a gente já sabe que o paciente, quando passa do IMC de 30, isso tudo aqui vem junto, tá? Não é de imediato, mas a longo prazo isso daqui pode acontecer, tá? Com IMC acima de 30, nós temos uma chance disso acontecer muito, muito, muito elevada. E quais são essas doenças? Obesidade, ela ataca o nosso corpo inteiro. Então ela é uma doença sistêmica, ela vai literalmente da cabeça aos pés. Ela ataca todos os nossos órgãos. Então a gente tem aqui, ó, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer de mama, útero, ovário, cólon, próstata, rins, pâncreas. Então assim, a gente até o câncer, ele tem como fator a obesidade. Doenças respiratórias, problemas articulares, entre diversas outras doenças que podem acontecer, que são advindas da obesidade. E aí a gente chega num ponto. Opera? Não opera. Precisa operar? Não precisa operar? Essa é a resposta que a gente precisa achar. E aí, o que acontece? Aqui, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente tem, nesta partezinha aqui, ó, não sei se está dando para ver, logo abaixo de cirurgia bariátrica e medicamentos.
A cirurgia bariátrica é a ferramenta mais eficaz, duradoura e econômica para o tratamento da obesidade, se comparada com os novos medicamentos injetáveis. Então, essa nota ela foi publicada pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. E não é à toa, porque se está no Conselho Federal de Medicina, tem que ser medicina baseada em evidência. Então, nós temos que ter publicação, nós temos que ter estudo científico para dizer isso. O que, que isso daqui quer dizer a grosso modo? Quer dizer que se você tem uma indicação cirúrgica, fazer tratamento clínico não vai resolver. Então, quando o paciente tem uma indicação cirúrgica, ele precisa operar. Na medicina, a gente nunca indica um tratamento cirúrgico se nós tivermos um tratamento clínico tão eficaz quanto. A gente só indica um procedimento cirúrgico se o tratamento clínico não é mais eficaz. Então, a gente precisa estratificar muito bem este paciente com critérios objetivos para a gente falar assim, olha, você é o paciente que precisa operar. Você é o paciente que o tratamento clínico, você só vai perder saúde e tempo, tá? E quem são estes pacientes? Eu gosto de trazer exatamente da forma que está no Conselho Federal de Medicina, que é quem dita as regras para a gente, que é para a gente não ter muita dúvida, tá? Então, quais são as indicações hoje para se fazer uma cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica? Tá aqui, ó. Pacientes com índice de massa corpórea, o IMC, igual ou superior a 40, independentemente da presença de comorbidades associadas. Então, IMC acima de 40, todos precisam operar. Nem precisa ter comorbidade, basta o peso, tá? Pacientes com IMC igual ou superior a 30 e inferior a 40, com pelo menos uma comorbidade, uma doença associada. E aí pode ser pressão alta, diabetes dor articular, cansaço para subir e descer escada, a apneia do sono, entre diversos outros, tá? Pacientes com IMC igual ou superior a 30 e abaixo de 35, com diabetes tipo 2 ou qualquer doença grave. Então, esses pacientes também têm indicação cirúrgica, tá? Então, são critérios bem objetivos, não dá para ter muita dúvida. Paciente com IMC acima de 40, todos. Entre 35 e 40, com pelo menos uma comorbidade. E entre 30 e 35, com diabetes ou qualquer doença grave. Esses pacientes precisam operar. Então, essas aqui, ó, é o resuminho das indicações, tá? E o que, que a gente pode fazer para esse paciente? Nós temos duas técnicas principais que são mais realizadas hoje, que são ditas técnicas primárias, são feitas para o paciente que nunca operou. Nós temos o sleeve e nós temos o bypass. O duodenal switch, ele também é uma técnica primária, porém ela é pouco realizada porque ela é muito desabsortiva. Ela é uma técnica que faz um desvio intestinal muito grande, então ela pode causar um pouquinho mais de desnutrição no paciente. Bypass, não. Bypass é uma técnica extremamente segura, com desvio intestinal um pouco mais controlado, em que a gente não vê isso. Então a gente coloca ela como primária, tá? Então nós vamos discutir primária como sleeve e bypass. Como é que funciona essa cirurgia? São 6 furinhos assim, ó. A gente não precisa cortar a barriga, não. A gente consegue fazer ela por vídeo ou por robótica. Então, na sleeve, a gente grampeia, corta o estômago de cima a baixo e tira fora essa parte do estômago, tá? Eu vou mostrar um videozinho que vai ficar bem legal. E por que que ela funciona? Primeiro que a gente restringe a quantidade que o paciente consegue comer. A gente diminui a câmara gástrica dele, deixa mais ou menos com 200 ml. E a gente tira essa parte do fundo gástrico, esse outro estômago grande que sai, é justamente onde é produzido o hormônio da fome. Então, depois da cirurgia, o paciente não vai ter mais fome. E regula também alguns hormônios de absorção. Então, a gente consegue melhorar o hormônio da fome e a gente consegue melhorar os hormônios da absorção. Associado a uma boa alimentação e atividade física, o paciente tem um resultado absurdamente bom. E também a gente tem o bypass. Como é que funciona o bypass? 6 furinhos também. A gente grampeia, corta o estômago. Eu não tiro nada de dentro do paciente. A gente só grampeia, corta e separa. Mas aí eu preciso religar o intestino ali em cima. Então a gente faz um desvio intestinal de 2 metros e religa tudo de novo. Eu vou mostrar também um vídeo que vai mostrar isso. Mas como que essa cirurgia funciona? Quando a gente grampeia e corta o estômago,
a gente para a produção do hormônio da fome. Então o paciente não vai ter mais fome. E o desvio intestinal, ele regula esses hormônios que fazem o paciente absorver a mais e o paciente volta a absorver uma vez só. E aí sim, ele consegue fazer um tratamento clínico com uma boa alimentação e atividade física e consegue ter um resultado satisfatório. Além disso, no bypass, quando a gente faz esse desvio intestinal, a gente regula justamente os hormônios que fazem o diabetes, que fazem a resistência à insulina. Então, a taxa de cura é muito alta porque acaba a resistência à insulina, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos começar pelo sleeve. O sleeve, vou mostrar um videozinho aqui agora para vocês. Is a restrictive procedure, which limits the 6 furinhos. A gente passa uns instrumentais cirúrgicos. A gente vai lá no estômago e faz um grampeamento de baixo a cima. Esse daqui é um estômago normal. Tá vendo como ele preenche todinho primeiro para depois começar a sair o alimento? Na técnica cirúrgica, a gente vem com o grampeador e grampeia ele de baixo a cima e esta parte lateral do estômago maior, ela sai, tá? Então a gente reduz a câmara gástrica e retira essa parte do estômago onde é produzida a grelina, que é o hormônio da fome. Você percebe que cabe bem menos comida e ela dá uma boa desacelerada, então ela diminui o esvaziamento gástrico também. Isso causa uma saciedade por mais tempo. Então o paciente ele tem saciedade por muito mais tempo do que o normal, tá? No bypass é um pouquinho diferente. Vamos lá. 6 furinhos também. A gente passa os instrumentais cirúrgicos. E aí o primeiro passo da cirurgia é o grampeamento gástrico. Então a gente faz um quadradinho no estômago. Eu não vou retirar nada do paciente. Essa é uma técnica que o paciente fica com todos os órgãos intactos lá dentro, só tendo o desvio, tá? Então ela pode ser uma técnica que ela pode ser reversível. Não há necessidade de reverter, óbvio. Mas se tiver necessidade, a gente consegue reverter e o paciente volta a ter o trânsito gastrointestinal absolutamente normal, tá? Então não é uma técnica irreversível. O sleeve não, o sleeve a gente grampeia, corta e tira fora. Então ele é uma técnica irreversível. Eu posso converter ela num bypass. Mas o bypass não, o bypass ele pode ser reversível, tá? E ele também pode ser transformado em outras técnicas. Eu vou falar disso um pouco mais na frente também. Mas aqui, vamos lá. Eu fiz um quadradinho no estômago, e aí eu grampeio, corto e separo, tá? Como eu grampeei e cortei aqui, eu paro a produção do hormônio da fome. Então, depois dessa técnica, o paciente não vai ter mais fome. Mas, como eu grampeei e cortei, o paciente come e a comida vai parar ali. Então, eu preciso religar o intestino ali. Então, o que a gente faz? Conta 1 metro de intestino, grampeia e corta, pego uma das alças e vou ligar lá no estômagozinho. A partir dessa ligação no estômagozinho, eu religo lá embaixo de novo. Então, vai ter 2 caminhos e eles se juntam, tá? Vocês vão perceber que a comida desce, vem pela boca, esôfago, estômagozinho. É o azulzinho que está aparecendo aí para vocês. Passa para o intestino. Chega lá embaixo, ela vai encontrar com as enzimas digestivas que estão vindo do outro lado, que estão sendo produzidas por aquele estômago que a gente separou. Esse outro estômago ele continua vivo, funcionando e produzindo as enzimas digestivas. Então ele tem função. Não é que ele deixou de, ele só não vai receber comida, mas ele produz as enzimas digestivas que ajudam na digestão lá embaixo, tá? Os procedimentos em si são extremamente seguros. Por quê? Porque a gente faz um pré-operatório muito bem feito, tá? Vocês vão perceber, quando o paciente faz o pré-operatório, é um pré-operatório demorado.
não é um pré-operatório tão simplesinho assim. A gente olha o paciente todo. Então, quando a gente põe o paciente na mesa de cirurgia, a gente tem certeza que a gente traz ele de volta melhor do que ele está. Se for para colocar em risco, a gente não põe, tá? Em um procedimento de 30 a 40 minutos. Anestesia geral, então tudo pela veia, e a gente consegue fazer ele mais ou menos em 30 a 40 minutos. Você opera num dia, no outro dia o paciente já vai para casa, tá? Mas eu não sei se vocês repararam, mas o objetivo da cirurgia não é de impedir o paciente de comer nem de absorver. É só de pegar esses hormônios e voltar ao normal. Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem, tá? Então, o objetivo da cirurgia é fazer um controle hormonal da doença da obesidade para trazer o paciente para a normalidade hormonal, para que ele faça o tratamento clínico de uma boa alimentação e atividade física e tenha um resultado permanente, tá? E aqui eu quero falar uma coisa que é muito importante, que muita gente tem dúvida, que são as técnicas avançadas que estão em alta aí agora, para cirurgias revisionais. Muita gente tem dúvida se deve ser feito ou não uma cirurgia revisional. O que é uma cirurgia revisional? O paciente fez uma bariátrica, e aí ou ele não perdeu o peso que ele deveria, ou ele reganhou peso. Mas uma coisa é importante, gente. Ele reganhou peso ou teve falha na cirurgia, mesmo fazendo tudo correto. Não é porque ele abandonou o tratamento e reganhou peso que a gente tem que ter a indicação de fazer uma revisional. Isso é uma coisa importante. O paciente está fazendo tudo certo e não está tendo resultado. Nós podemos fazer uma cirurgia revisional nele, tá? Por quê? Vamos lembrar que a obesidade é uma doença? E sendo uma doença, existem graus diferentes de gravidade. Vou fazer uma correlação com pressão alta. Existem pacientes de pressão alta, que têm pressão alta, que tomam um remédio e fica tudo bem. Toma dois e controla muito bem. Tem paciente que precisa de 5 e aí consegue controlar. Tem paciente que precisa de 10 medicações para pressão para poder tentar ter um controle. A mesma coisa é a obesidade. Tem paciente que só com dieta e exercício físico consegue resolver. Tem paciente que precisa de medicação. Tem paciente que precisa de uma cirurgia. Tem paciente que precisa de uma cirurgia e medicação. E tem paciente que precisa de 2 cirurgias. Então, assim, dependendo da gravidade da obesidade do paciente, há uma necessidade diferente de tratamento. Isso é uma coisa importante de se entender, tá? Então, sim, existem pacientes que, mesmo uma técnica muito metabólica como o bypass, que é uma excelente cirurgia, ele pode ter necessidade de uma cirurgia um pouco mais metabólica. E aí vieram as cirurgias revisionais, tá? Que são as técnicas ditas avançadas, são as técnicas um pouco mais metabólicas. E a gente tem a bipartição, que hoje ganha um espaço absurdo, foi idealizada pelo Dr. Santoro, que é um brasileiro. Ele literalmente faz as duas técnicas em uma. Ele fez uma junção do sleeve com o bypass, tá? Então a bipartição é uma excelente técnica para ser feita em revisional. Além disso, a gente tem o OAGB, que é a anastomose única. Ele faz como se fosse um sleeve, um pouch um pouco mais largo, um estômago um pouco maior, e faz um desvio um pouco maior também. E a gente tem o SADS, que é bem parecido com a bipartição, que é um sleeve com um desvio intestinal, um desvio um pouco maior, tá? Então, essas técnicas, elas são técnicas mais avançadas, em que geralmente a gente mistura tanto o sleeve quanto o bypass, tá? E pode ser feito em paciente que já fez bypass. Então, a gente pode fazer uma cirurgia revisional, inclusive no bypass. E aí, mais uma vez, eu vou mostrar o que diz o Conselho Federal de Medicina, porque eu gosto de medicina baseada em evidência. Eu não gosto de suposições. O paciente precisa, não tem indicação, tem indicação. E aí fez-se um estudo, vários estudos, inclusive, estudos científicos, e mostraram que, tá aqui, ó, bem no Conselho Federal de Medicina, cirurgias alternativas reconhecidas com indicação, principalmente para procedimentos revisionais. Do adenal switch, que é aquela primeira cirurgia que eu falei que ela tinha um desvio um pouco maior.
bypass gástrico com anastomose única, que é o AGB, que eu acabei de mostrar, gastrectomia vertical com anastomose duodeno ileal, que é o SADS, e a gastrectomia vertical com bipartição, que é a bipartição intestinal, tá? Então, a gente tem que trabalhar com medicina baseada em evidência. Nunca deve ser, eu acho, penso, na minha mão vai funcionar. Do mesmo jeito que essa cirurgia funciona comigo, ela funciona com qualquer outro cirurgião habilitado, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês devem entender. Quem fala que, esse tratamento só na minha mão vai funcionar, isso não é ciência. A ciência ela deve ter a capacidade de ser replicável em qualquer ambiente, por qualquer profissional habilitado. Então, isso tudo que eu estou falando aqui agora serve para mim e para qualquer outro cirurgião bariátrico. Não é porque é na minha mão que funciona, é porque é na mão de qualquer cirurgião. Isso é ciência. Essas técnicas elas funcionam na mão de todos os cirurgiões habilitados. Tá? E o que melhora? Vamos fazer essa cirurgia e vamos melhorar o quê? A gente faz o controle hormonal, que dá a capacidade do paciente de fazer um tratamento clínico e ter um resultado permanente. E aí a gente tem melhora disso tudo aqui, ó. Enxaqueca, pseudotumor cerebral, que é uma doença extremamente grave, que pode acontecer e é por conta de obesidade, a dislipidemia, hipercolesterolemia, a esteatose hepática, cirrose por conta de gordura no fígado, síndrome metabólica, diabetes, pressão alta, ovário policístico, dificuldade de engravidar, doenças cardiovasculares, asma, doenças autoimunes melhoram por conta do controle da obesidade. Então a gente tem um controle de diversas doenças. Se isso não justifica operar, se isso não justifica fazer uma técnica cirúrgica, eu não sei mais o que isso justifica. Tá? Então essa é mais ou menos o que a gente queria falar sobre as técnicas cirúrgicas. Então a gente volta aqui nesse slide de opero ou não opero. Sempre que você tiver indicação cirúrgica, faça a cirurgia, porque você precisa operar. E adiar isso é perder saúde. Tá? Esse era meu recadinho para vocês hoje. Vamos passar para as perguntas agora, para a gente dar continuidade na nossa palestra com a psicóloga. Eu acho que o Tony deve vir aqui, né? Deixa eu só. Agora nós vamos para as dúvidas. Então vamos lá, Tony. Pode começar a primeira. Bom dia. Qual procedimento é escolhido como primeira opção? Bom, a pergunta foi: qual o procedimento escolhido como primeira opção? Como primeira opção, nós temos principalmente duas técnicas. Principalmente porque eu posso escolher outras, tá? Mas o principal, sleeve e o bypass. Tá? Qual é, para cada perfil metabólico, a gente tem uma técnica mais adequada. Quando que eu escolho o sleeve? Mais pelo perfil do paciente. O paciente que é um comedor de volume, é típico pedreiro, come 2 vezes ao dia, mas bate um pratão. Essa é uma boa técnica para ele. Porém, ele não pode ter refluxo. Se o paciente tiver refluxo, essa é uma técnica que ela pode piorar muito o refluxo. Tá? Então, o paciente ele não pode ter refluxo. E quando ele tem diabetes ou resistência à insulina, eu sei que o bypass ele é superior ao sleeve. Então, o perfil do paciente é jovem, que é comedor de volume, não tem nem diabetes ou resistência à insulina e nem o refluxo. Então, esse eu posso escolher o sleeve. E o bypass, geralmente, ele é para aquele paciente que é mais beliscador, que gosta de ficar beliscando, que não come grandes volumes, e tem ou refluxo ou diabetes e resistência à insulina. Como o perfil do brasileiro, na sua grande maioria,
tem o refluxo, sente aquela aziazinha, tem aquela queimação, e geralmente já tem resistência à insulina, a maior parte vai para o bypass. Exatamente por isso, porque o perfil do paciente é mais para o bypass. Isso eu estou falando do brasileiro. O americano nem tanto. Por isso que o sleeve ele é mais realizado nos Estados Unidos. Porque são pacientes que geralmente não têm muito refluxo, não têm resistência à insulina e são comedores de volume. Eles comem quantidade de comida. Tá? Mas eu também posso utilizar aquelas técnicas avançadas, principalmente a bipartição, para pacientes que têm o IMC um pouco mais alto. Para pacientes que têm IMCs mais altos, eu posso juntar as duas técnicas, tanto o sleeve quanto o bypass, para a gente conseguir ter um resultado um pouco maior. Tá? No pós-operatório, se acontecer algo com o paciente, você dá auxílio, acompanha o paciente de perto? Em todos os pacientes. O acompanhamento ele tem que ser feito de perto e para o resto da vida. Então, o pós-operatório, ele deve ser feito para sempre. Obesidade é uma doença crônica, gente. Vocês vão ter ela para o resto da vida. Independente se você emagreceu com a cirurgia ou não, é uma doença crônica. Então, a gente tem que acompanhar para o resto da vida e tem que dar suporte para o resto da vida. Ainda sobre a revisão, em paciente que já fez o bypass, como se escolhe a melhor técnica para o paciente? Paciente que já fez a cirurgia e quer fazer uma revisional. É essa a pergunta? O paciente já fez o bypass e quer saber como se escolhe na revisional a outra técnica. Através dos... aí é um pouquinho mais avançado, tá? O paciente fez um bypass e tem que fazer uma revisional. Como é que a gente escolhe a técnica? Em geral, é pelo perfil metabólico também. Quando o paciente ele tem um perfil de... tem mais resistência à insulina, a bipartição ela é uma cirurgia excelente. Porque quando a gente faz a bipartição e a gente olha o perfil de resistência à insulina, os pacientes na bipartição eles não fazem picos de insulina, a gente consegue controlar ela um pouco melhor. A insulina, ela é um hormônio anabólico, ele faz o paciente conseguir absorver a mais. Então, se eu não tenho picos de insulina, eu consigo controlar melhor a absorção dele. Isso é um pouco mais avançado, então eu vou explicar meio que por cima, tá? E se eu tenho um estômago, eu fiz um sleeve nesse paciente, eu mantenho uma saciedade maior do que num bypass, que o estômago é curtinho e ele é mais largo, a abertura, a comida chega e desce. Então eu consigo segurar um pouco mais a saciedade deste paciente, fazendo um estômago um pouco mais comprido. Então, se eu ainda mantenho, depois de um bypass, uma resistência à insulina, eu dou uma preferência pela bipartição, porque ela mostra resultados um pouco melhores. Quando é que eu faço as outras técnicas? Se eu não conseguir fazer a bipartição. Então, a técnica de excelência para uma revisional, o que se mostra hoje é a bipartição. Então, a gente tenta fazer a bipartição. Não conseguir fazer a bipartição por dificuldade técnica no ato da cirurgia. Aí eu posso lançar a mão das outras técnicas. Essa é a preferência da nossa equipe. Tá? Fazer a bipartição demonstra um resultado metabólico um pouco melhor. O problema é, como já tem uma cirurgia, muitas vezes a gente não consegue fazer por dificuldade técnica, por cicatrização do paciente. Do mesmo jeito que ele cicatriza do lado de fora, ele cicatriza do lado de dentro. Isso pode impedir de fazer algumas técnicas, tá? É muito difícil disso acontecer, mas pode acontecer. Tá? Então, preferência para a cirurgia revisional, a bipartição por demonstrar um controle metabólico melhor. Não conseguir fazer, aí eu posso lançar a mão das outras técnicas. O paciente está perguntando se é mais fácil engravidar após a cirurgia bariátrica. Muito mais fácil. Inclusive, isso é uma das coisas que eu vou parar a live agora, eu quero que vocês prestem atenção. Depois, principalmente do bypass, anticoncepcional oral não vai funcionar. A gente não consegue garantir que ele funcione, tá? Por isso tem que ser injetável, DIU, pode ser implanon, pode ser adesivo, anel, qualquer um, menos o oral, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente tem uma melhora da fertilidade absurda por conta desses controles hormonais. Então, o paciente que tem ovário policístico, melhora. E aí ele volta a ter uma fertilidade muito grande. E aí, se lavar a calcinha junto da cueca, engravida. Então, assim, eu
a gente precisa que o paciente segure isso daí, tá? Então melhora muito a chance do paciente engravidar. E a gente pede que ele espere pelo menos 1 ano depois da cirurgia para ele engravidar. Se engravidar antes, a gestação é normal, mas a gente precisa ter alguns cuidados a mais. E gestação depois da bariátrica é absolutamente normal e saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tá? Então a gente só precisa ter cuidados realmente de alimentação e suplementação. Porque a última, tenho uma apneia do sono. Posso fazer a cirurgia? Não tem restrição. Pode e deve. O que melhora a sua apneia do sono vai ser você emagrecer. Então, depois da cirurgia, vai acabar a sua apneia do sono. Porém, se você tiver indicação do CPAP, que é aquele aparelhinho para dormir, você precisa levar ele, inclusive, no dia da cirurgia. Tá? Porque quando acaba a anestesia, você ainda volta um pouco sonolenta e ainda pode ter apneia do sono naquela hora. Então, logo depois da cirurgia, você já vai para o aparelhinho para poder dormir melhor. Tá bom? Agora, nós vamos passar para nossa psicóloga Carol, que vai expor a parte dela. Estou paciente, estou tentando, se você pode colocar o vídeo novamente. O vídeo da cirurgia? Coloco agora. Vou colocar o do sleeve primeiro e depois eu vou colocar o do bypass, tá? Esse é o sleeve. 6 furinhos, a gente passa os instrumentais cirúrgicos. Esse daqui é um estômago normal. Vocês percebem que a comida ele preenche todo o estômago. A gente grampeia e corta o estômago de baixo a cima e essa parte que está do estômago do lado a gente tira fora do paciente. Tá? Então, como é que ela funciona? A gente tirou aquela parte que ele faz a produção do hormônio da fome, eu diminuo a capacidade gástrica e a gente diminui o esvaziamento gástrico. Você vê que ele dá aquela lentificada? Isso daí deixa a saciedade por mais tempo. Tá? E o bypass? 6 furinhos também. Nós passamos os instrumentais cirúrgicos. O primeiro passo da cirurgia vai ser fazer o quadradinho no estômago. Então a gente grampeia, corta e separa. Nessa técnica a gente não tira nada de dentro do paciente, mas eu preciso religar o intestino nesse estômagozinho. Então a gente conta 1 metro de intestino, grampeia e corta lá embaixo, pego a boquinha mais distante e ligo lá em cima no estômago. Conto 1 metro a partir dela e religo embaixo. Então a comida vem pelo esôfago, chega no estomaguinho, passa pelo intestino, chega lá embaixo, ela encontra com as enzimas digestivas que estão vindo do outro estômago. Dali para baixo, o paciente faz a sua digestão e absorção. Olha que interessante, a gente faz um desvio de 2 metros. Sobram mais de 4 metros de intestino delgado, mais 2 metros de intestino grosso. Então, assim, vai dar para o paciente absorver normal, tá? Ele não absorve a mais como é na obesidade, mas ele volta a absorver absolutamente normal. Deu para entender direitinho, gente? Outra coisa importante, essa live ela está sendo gravada, então eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Então, se vocês quiserem repetir depois, a gente vai conseguir fazer isso, tá? Doutor, mais 2 perguntas. Plano de saúde cobre 100% a revisional? Ele tem que cobrir 100% da revisional, haja visto que ela é contemplada pelo CFM. Então, hoje nós estamos conseguindo, sim, se não 100%, quase 100%. Na maioria das vezes, o plano de saúde está cobrindo todos os códigos da cirurgia, sim. Tenho hipertensão intracraniana, estou com IMC de 32. Já opera? Sim, porque a IMC entre 30 e 35 com uma doença grave. Tendo hipertensão intracraniana, isso pode ser o pseudotumor cerebral.
aquela doençazinha que eu falei. E melhora muito com a cirurgia. Eu preciso ver o teu caso, então vem no consultório para eu te ver direitinho. Mas, a princípio, sim, pode fazer sim, tem indicação. Então nós vamos passar para a Carol. Se tiverem mais dúvidas, vão mandando aí, que no final a gente volta e tira mais dúvidas, tá bom? Bom dia, gente. Bom, então vou falar um pouco aí sobre o papel do psicólogo na cirurgia bariátrica. Já de antemão deixo aberto se vocês tiverem perguntas, quiserem interagir, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá, só para contextualizar, para quem não sabe, eu sou psicóloga e com foco em emagrecimento, obesidade, comportamento alimentar. Eu sempre gosto de dar ênfase nisso, porque às vezes as pessoas acham que todo psicólogo vai ajudar em tudo, né? Mas não é bem assim. Então a gente tem algumas especializações, a gente tem algum direcionamento nesse sentido, porque às vezes os pacientes falam assim: ah, eu fui num psicólogo, mas ele não me ajudou na questão do emagrecimento ou na bariátrica. Então é justamente por isso, né? A gente tem ramos aí dentro da psicologia, digamos assim. Então, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a terapia que tem mais evidência de eficácia no tratamento da obesidade, para quem não sabe, tá bom? Que é uma abordagem dentro da psicologia. E também obesidade e emagrecimento. Eu também sou paciente bariátrica, esse ano eu completei 5 anos, inclusive, esse ano passado, né? Eu já estamos em 2026. E também fui operada pelo Thales, inclusive. E sou membro aqui da equipe, tá? Enquanto psicóloga, então estou sempre em contato com as nutricionistas, com o Thales, acaba facilitando também no acompanhamento com os profissionais e do paciente. Bom, então vou explicar para vocês um pouquinho o papel aí do psicólogo na cirurgia bariátrica. Muitas pessoas acham que é simplesmente a questão do laudo, né? Então é só ir lá, pegar o laudo com o psicólogo e pronto. Mas, gente, não é só isso, tá bom? Existe uma série de fatores aí que a gente faz na avaliação para poder compor esse processo. Então, vamos lá. O que que realmente a gente faz nesse processo aí, tanto pré quanto pós, mas primeiro eu vou dar ênfase aqui no pré-operatório. Então, a gente faz o preparo para a cirurgia, a gente explica para o paciente o que que ele vai passar durante ali o processo. Isso envolve um processo de psicoeducação, que é ele entender as emoções, os pensamentos, os comportamentos, entender a cirurgia de fato, o que que vai ser, como vai ser o pré, o intra, o pós-operatório. Isso é o que a gente chama de psicoeducação. A gente também faz a promoção da saúde mental, então motiva esse paciente, orienta ele, engaja ele no próprio tratamento, que é fundamental para esse tratamento ter sucesso. A gente também faz prevenção de agravos, então, assim, que possíveis coisas podem atrapalhar esse processo? Ali, quando o paciente acabou de operar, por exemplo, então, o que que a família pode fazer, o que que ele pode fazer para evitar esse momento que às vezes é estressante durante ali o pós-operatório, principalmente, e às vezes até o pré. Isso tudo consiste em uma avaliação psicológica que é para verificar se esse paciente está apto ou não a fazer a cirurgia. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero o laudo, mas não entende que esse processo que vocês precisam passar é para avaliar se você está bem psicologicamente para poder passar pela cirurgia. Vocês estão me ouvindo? Que deu uma travada, tá, né? Ok. Então, e depois de feito tudo isso, de fato, a gente entrega o laudo psicológico. Então, só para vocês entenderem, a gente verifica se não tem nenhum impeditivo permanente ou provisório para esse paciente operar. Exemplo de impeditivo permanente. Esse paciente, ele tem um quadro de deficiência intelectual que vai inviabilizar que ele siga as orientações, então é permanente, isso não é algo que a gente pode reverter. Mas em alguns casos, a família pode acompanhar. Impeditivo provisório. O paciente está com uma depressão profunda não tratada, o paciente está
com uma compulsão alimentar totalmente desregulada, então a gente precisa ajustar isso primeiro para depois ele operar. Daí eu sempre gosto de trazer esse questionamento aqui para vocês, que é, das vezes que você tentou emagrecer, mudar de hábito, quantas vezes você de fato preocupou em olhar ali para o seu emocional, em cuidar disso? Porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala na dieta, no médico ali, na medicação, em treinar, ir para academia, mas como que teu emocional está envolvido nisso? Será que você sabe? Será que você já se preocupou em mudar isso? Então, olha lá, como você quer emagrecer se os seus pensamentos afirmam o tempo inteiro que você não vai conseguir, por exemplo? Ou que você não é capaz, que ninguém vai te ajudar, por exemplo? Se seus sentimentos acabam te dominando, então você é muito ansioso, está totalmente desregulado e você acaba aí comendo toda vez que está ansioso, ou que está triste, ou que está com raiva. Como que você vai emagrecer se os seus comportamentos te sabotam o tempo inteiro? Então você fala que vai treinar, no outro dia não vai. Você fala que vai fazer não sei o quê, não faz. Você está o tempo inteiro se sabotando, digamos assim. E eu queria trazer um vídeo aqui para vocês, que para a gente ilustrar um pouco essa parte, né, da questão da obesidade e como isso vai sendo construído ao longo da vida. Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. Here's an exchange. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You wouldn't have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jen. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child such less. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Então, esse vídeo, ele traz uma reflexão aí na questão da obesidade infantil, mas a gente está falando, por exemplo, de quadro de obesidade, que é mais ou menos o quê? Tudo aquilo que você faz diariamente que acaba acarretando essa construção, infelizmente, dessa doença, digamos assim. Então, um dia que você deixa de comer, sei lá, uma maçã e vai comer um bolo, é o dia que você deixa de treinar para ir fazer uma outra coisa, as tentativas frustradas, né, de às vezes se exercitar. Quantas vezes que você acabou usando ali a comida como recurso de regulação emocional? E nesse vídeo a gente percebe que isso começa na infância, ele vai fazendo uma retrospectiva. Então, começa o vídeo, quem é esse cara ali na mesa, né, que sofreu um infarto? Então, o que que aconteceu para isso ocasionar, né, esse infarto? Então, são uma série de fatores, série de questões, e é como o Thales falou, a obesidade é uma doença. Infelizmente, as pessoas não veem a obesidade dessa forma, que são vários fatores, tanto comportamentais, emocionais, biológicos, genéticos, que vão realmente acarretar. Então, queria trazer esse vídeo como uma reflexão para vocês, que muito provavelmente o que você está vivenciando hoje já tem alguns anos, já tem um bom período, e que foi resultado de todas essas questões que você foi vivendo ao longo da vida. E aí, uma das coisas que eu falei é, como você quer emagrecer, esses seus pensamentos, sentimentos, comportamentos acabam influenciando nisso. E aí, muita gente, como eu disse, só foca na questão do comportamento. Eu preciso treinar, eu preciso fazer dieta. Mas não entende que o que influencia o teu comportamento são as suas emoções e os seus pensamentos.
Então, por exemplo, eu quero ir para academia, só que todo dia que eu chego do trabalho, eu tô pensando assim, ah, não, hoje não, amanhã eu vou. E eu tô ansiosa, eu vou lá e como, eu vou lá e deixo de treinar. Se quando eu tenho um problema no trabalho, ah, hoje eu mereço um doce, né? Eu vou lá, eu como doce. Então, são vários pensamentos que a gente tem em relação à comida, em relação à atividade física, em relação a nós mesmos, que vão influenciar na forma como a gente se sente e, consequentemente, na forma como a gente se comporta. E o que a gente faz na terapia é justamente mudar isso, mudar o comportamento, mas reestruturando essa forma de pensar, aprendendo a lidar, regular as emoções, porque, gente, a cirurgia ela é eficaz, a gente não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas essa parte ela não vai fazer, porque ela é lá no teu estômago. Então, quem é que vai mexer nos teus pensamentos? Quem vai mudar a forma de sentir, de se comportar? É no trabalho com o psicólogo, e é por isso que é tão importante, tanto no pré quanto no pós-operatório. E aí, como eu falei para vocês, nessa avaliação, que é pré-operatória, a gente verifica todos esses aspectos. Então, por exemplo, a história do ganho de peso desse paciente, ele ganhou peso rapidamente ou foi ganhando peso ao longo da vida? Os tratamentos anteriores da perda de peso, então ele tentou dieta, ele tentou treino, ele tentou medicações, como que foi isso? O padrão de comportamento alimentar, então, por exemplo, esse paciente ele é beliscador, ele fica beliscando, ou ele come muitos volumes, final de semana ele chuta o balde, digamos assim, vamos ver isso. O histórico do abuso de substância, então esse paciente tem algum tipo de histórico de abuso de álcool, de drogas? Não. Se ele tem um suporte social ou familiar adequado, às vezes a família é contra, a família fica perturbando ele, digamos assim. A gente precisa ver se a família está ciente, se não, se tem alguém fora da família que vai apoiar esse paciente, porque isso acaba influenciando não só na tomada de decisão, como no pós-operatório. Comorbidades físicas e psiquiátricas, então esse paciente, quais são as comorbidades físicas? Ele está com gordura no fígado, ele está com apneia, ele tem um quadro de depressão, de ansiedade. O conhecimento sobre a cirurgia, então ele sabe o que ele vai passar, ou ele está achando que vai operar e que na semana seguinte ele já vai comer, ou com 30 dias ele já vai poder ir no rodízio, comer carne, como é que é, né? Então a gente, inclusive, eu explico bem essa parte, expectativas quanto ao resultado. Então, ele está ciente que o processo de emagrecimento não é da noite para o dia, é um tratamento para o resto da vida. Ele precisa se implicar no processo dele, ou seja, ele é um agente ativo no tratamento. Não adianta operar e ficar aqui sentado achando que vou emagrecer, que eu vou ter massa muscular e tudo mais. Ou achar que em 6 meses vai estar assim, com o corpo no sonho, que não vai precisar fazer nada. E se ele tem adesão ao novo estilo de vida. Então, ele sabe que ele tem que comer, tem que suplementar, tem que fazer dieta, né? Que é diferente de comer só saudável. Ele vai fazer musculação, como que é? Ele já está ciente disso? E a gente, inclusive, encoraja nesse processo também, tá? E no acompanhamento do pós-operatório, a gente faz o manejo de estresse e sofrimento. Já aconteceu, eu nem sei quantas vezes aqui, gente, que o paciente, por exemplo, foi em outro psicólogo, porque era mais fácil, porque era mais prático, chegou perto da cirurgia, não sabia como manejar, como lidar, o que fazer, por quê? Porque ele só foi lá e comprou o laudo. E é por isso que eu não faço o laudo em só uma sessão, tá? Isso não existe. Não é possível a gente fazer todo esse trabalho em uma sessão só. Então, esse paciente no pré-operatório, eu já oriento tudo isso para ele. Por exemplo, olha, você não vai ficar tendo estímulo alimentar. Não fica sentindo cheiro de comida, não fica vendo pessoas comerem. O que você pode evitar, o que você deve fazer. Tudo isso a gente explica lá no pré-operatório. Porque a primeira semana do pós aí não é tão fácil. Tá? Adesão às recomendações, então ele está aderindo às recomendações ou ele está daquele jeito, sabe assim, mais ou menos, não estou suplementando, estou esquecendo ele, enfim. Porque geralmente eu faço o quê? Uma sessão por semana, então a gente faz esse acompanhamento mais de perto. Tá? Adaptação aos novos hábitos, então ele está fazendo, ele está conseguindo, quais são as dificuldades que ele está tendo, que profissionais ele pode procurar para ajudar.
Trabalho com a nova imagem corporal, então esse paciente, às vezes, ele começa a não se reconhecer. Digamos, eu passei 20 anos obeso, agora eu comecei a emagrecer, causa estranhamento, como que ele pode lidar, o que ele pode fazer para evitar ter distorção de imagem, tá? Porque isso pode acontecer. Minimizar os conflitos internos ou externos, porque o paciente falou assim, vou fazer a bariátrica, ou fiz, pronto. Sai gente até de trás da cortina, fala, não, você não precisava, como assim? Que isso, que é aquilo, e começa aquele conflito inteiro. E aí o paciente precisa ter recursos emocionais para lidar tanto com esse estresse, ansiedade, questões ali intrínsecas, digamos assim, quanto esses fatores externos, são pessoas, problemas, tantas outras questões que a gente vive na vida, trabalho, relacionamento, rotina, enfim. Manejo e boicote aí dos sabotadores, tá? Por exemplo, esse paciente agora, ele não fica comendo muito, mas ele fica beliscando, assim, comendo em grandes volumes, mas ele fica beliscando o dia inteiro. Ele não tá comendo a proteína e tá exagerando no carboidrato, no doce, ou ele tá deixando de treinar porque tá com preguiça e tudo, tá voltando aos antigos hábitos. Então a gente precisa avaliar e manejar isso para que ele não só perca peso, mas que lá na frente ele não tenha o quê? Reganho de peso, tá? Novas compulsões, eu coloco assim, tá? Na verdade, são comportamentos aí compensatórios, ou seja, antes eu estava desregulada emocionalmente, ansiosa, eu ia lá e comia, eu ia lá e bebia, e aí agora eu começo, por exemplo, a comprar. Eu vou lá, abro o carrinho daquelas lojas virtuais, ó, começo a comprar, comprar, comprar. Ou agora, ao invés de comer grandes volumes, eu fico realmente o dia inteiro beliscando. Como biscoito, como um apetite, tomo um café, como um chocolate, tomo uma coca. Então, a gente precisa verificar se isso não está acontecendo e já agir para não se instaurar esse comportamento. E aqui eu só queria trazer alguns dados para vocês, tá? Que eles são alarmantes, mas eles são importantes, inclusive para conscientização. Mais de 1 milhão de pessoas vive com obesidade. A condição já é a deficiência nutricional mais comum do mundo, alerta aí a OMS. Estima-se que mais de 50% da população será afetada pelo sobrepeso e obesidade. Gente, 2035 é logo ali. Ou seja, mais de 50% do mundo vai estar no sobrepeso ou na obesidade. E a literatura mostra que os pacientes que conseguem manter o peso nos 5 primeiros anos, não de 5 meses, nem 3, tá? Nem 1 ano, são 5. Após a cirurgia bariátrica, tem mais chance de manter o peso ao longo da vida. Ou seja, você precisa fazer as coisas certas, ter acompanhamento multidisciplinar, ter pessoas para te ajudar. Por quê? Se você chegou na obesidade, várias coisas aconteceram para você chegar nesse lugar. Então, não vai achando, agora eu vou dar conta sozinho, tá tudo tranquilo, porque não é assim. Thales falou sobre, sobre revisional aqui, por quê? Porque os pacientes, infelizmente, muitas vezes negligenciam. Faz a cirurgia, vem num mês depois, ó, beijar desaparece. E aí volta com o quê? Tô engordando, não sei o que eu faço. Então, não façam isso, tá? Então, a cirurgia é efetiva, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. E, assim, eu entendo, inclusive por ter vivido a obesidade, gente, que às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer, que essa é a minha realidade, eu vou ser para sempre assim, vou como é que eu posso dizer? Vou me acostumar com essa condição, não tenho o que fazer, mas não acreditem nisso. E às vezes vocês escutam isso até da família, do marido, da mãe, do irmão. Então, enquanto você está vivo, existe sim a possibilidade de você mudar. Não acredite no contrário, tá bom? E aí, só para a gente fechar, tá? Nesse QR Code tem, inclusive, meu Instagram, minha rede social, tá? Que o nome ficou um pouquinho desconfigurado, mas lá no meu perfil eu acabo falando muito sobre rotina, sobre questões aí alimentares, as questões aí de atividade física, suplementação. Então, eu acabo trazendo até um pouco da minha realidade para vocês também, compartilho algumas questões. E lembre-se que o seu corpo e a sua mente serão as únicas coisas que vão te acompanhar aí até o último instante da sua vida. Você pode amar seu marido,
seus filhos e tudo. Mas quem vai estar com você até o seu último suspiro de vida é isso aqui, ó, seu corpo e a sua mente. Então, cuide e se dedique a isso, tá bom? Era isso. Dúvidas? Tenho bipolaridade e ansiedade. Faço acompanhamento psiquiátrico. Com isso, eu teria o laudo da psicóloga para realizar a cirurgia? Se você está em tratamento, sim. Para quem não sabe, bipolaridade é um transtorno de humor, em que a pessoa vive aí nos polos, ou ela está na mania, ou está na depressão. Quando o paciente tem o tratamento adequado, ele não fica nessas oscilações, nesses ciclos que a gente fala. Então, quando você toma medicação, tem um tratamento efetivo, sim, a gente avalia, como eu disse. Se você estiver bem, estiver tranquilo em tratamento e não abandonar o tratamento, tanto dos transtornos quanto da obesidade, a gente libera tranquilo. Não tenho rede de apoio. O meu marido ele é contra a cirurgia. Como devo proceder? Primeiro, essa rede de apoio, quando a gente fala, pode ser a família, mas pode ser amigos. Aqui, inclusive, na clínica, nós temos grupos de suporte, né? Então, a gente pode buscar essa rede de apoio em outras pessoas que operaram, pessoas que também estão em tratamento, às vezes profissionais da saúde, por exemplo. Eu sou rede de apoio para muitos dos meus pacientes, por quê? Porque eu estou ali semanalmente com eles, eu ajudo, eu oriento, eu engajo, né? Motivo. Então, assim, a rede de apoio não é só a família. Às vezes você tem uma amiga que fala, não, amiga, vamos lá, vai dar certo, não, 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 enfim. Então, não precisa ser a família. E tem, infelizmente, gente, isso é uma realidade. Tem pessoas que têm o marido, a esposa, os pais, que são totalmente contra, mas, aqui, o corpo e a mente é de quem? Quem é que vive com obesidade? Quem é que tá mal? Quem é que tá com a autoestima baixa? É você. Seu marido, mais que ele te ama, ele não vai sentir as coisas por você. Então, a gente precisa te encorajar, promover sua saúde mental, te deixar bem, para isso não te afetar. Tá bom? É isso? Beleza. Obrigada, gente. Agora a gente vai passar para a Lari, que é uma parte muito importante, né, Larissa, que é a nutricionista, tá? Então, aguardem aí, rapidinho. Obrigada. Oi. Oh, você vai precisar do outro? A outra um pouquinho. Ah, valeu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou uma das nutris aqui da equipe, também sou formada e eu tenho vou fazer 10 anos de formação e esses 10 anos todos dedicados para a área de cirurgia bariátrica. Então é isso, como toda equipe, a gente está aqui especializado para ajudar vocês e eu vou falar um pouquinho sobre a jornada, né, da nutrição, tanto no pré-operatório como no pós. Bom, assim, acho que ficou um pouquinho desconfigurado, mas enfim, a ideia do pré-operatório é a gente conhecer o paciente antes da cirurgia, né, nesse começo, de contato, nessa fase de exames, para a gente conseguir organizar a rotina, ajustar hábitos alimentares, para a gente conseguir melhorar, fazer algumas metas, e ajustando também, às vezes, algumas deficiências nutricionais que podem ocorrer, a gente verifica isso, e aí a gente vai caminhando para finalmente, né, essa parte de laudo, toda essa parte burocrática também. Em relação antes da cirurgia, sempre a gente pede para o paciente fazer uma dieta líquida, porque a gente fala que a dieta líquida pré-operatória, ela tem como objetivo principal o paciente reduzir um pouco de peso, diminuir a cavidade abdominal, a pressão da cavidade abdominal, para assim que na hora da cirurgia ela fique mais fácil, a cirurgia dure menos tempo, tenha menos intercorrências. E um dos fatores principais para a gente determinar o tanto de dias que esse paciente vai fazer a cirurgia, ou vai fazer a dieta, é
a questão da esteatose hepática. Então, o fígado, quando ele está com um pouco mais de acúmulo de gordura, ele fica maior, e isso é uma questão de risco na hora de cirurgia. Então, sempre é legal o paciente tentar fazer a dieta líquida direitinho. Eu sei que é uma coisa muito difícil antes, porque o paciente do nada para e a rotina alimentar e faz uma rotina totalmente diferente. Mas a gente está aqui para orientar e apoiar e a gente conseguir seguir, né, o que a gente conseguir fazer da dieta líquida para reduzir um pouco essa gordura e o paciente ficar bem para fazer a cirurgia. Em relação à mastigação, sempre é muito importante também a gente frisar esse ponto, tanto porque, enfim, a vida é muito corrida, às vezes a gente acaba fazendo refeições muito rápidas, às vezes de baixa qualidade nutricional também. E isso, em relação à mastigação, a gente tem uma intercorrência muito grande no pós-operatório. Então, assim, se o paciente não aprender a mastigar bem, geralmente no pós-operatório ele pode ter alguns problemas no começo, de entalos, de engasgo, enfim, então, até casos assim, de obstrução intestinal, porque o paciente não mastigou bem. Então, é uma coisa muito importante que a gente faz, e a gente frisa muito no consultório, de comer devagar, descansar os talheres. A gente não precisa comer igual está mostrando aí na figurinha 30 vezes mais, né? Enfim, é só a gente colocar o alimento na boca, ver que ele está trituradinho e engolir. E comer com calma, né? A gente tem que reservar um tempinho para se alimentar bem de qualquer maneira. Em relação à perda de peso, depois eu posso até disponibilizar esse linkzinho aí que está aparecendo para vocês, mas é uma expectativa que a gente sempre gosta de mostrar, porque a gente sabe que um dos objetivos da cirurgia bariátrica, além de melhorar a qualidade de vida do paciente, as comorbidades, que são as doenças associadas, é, enfim, a perda de peso. E a gente tem essa expectativa dentro do primeiro ano até os 2 anos, que o paciente perca esse 70% do excesso de peso. Esse é um cálculo que a gente faz juntos no consultório e a gente sempre vai falar para vocês o quanto você está naquele mês em relação à nossa expectativa e a gente vai ajustando isso direitinho. Esse link é uma calculadora online desse cálculo, né? É bem legal, foi um estudo muito grande, um estudo em inglês, e ele foi muito bom para basear o que a gente já sabia, então, assim, ficou dentro da ciência mesmo essa questão da expectativa da perda de peso. Então, no primeiro mês, geralmente o paciente perde 20% daquele excesso de peso, e aí no decorrer dos meses vai aumentando entre 10% a 15%, até chegar no final do primeiro ano com essa perda de 70%. Dando aqui um exemplo mais clássico para vocês entenderem, a gente pode comparar dois pacientes, né? Porque, como a gente sabe, a gente sempre escuta muito das outras pessoas, outros familiares, de outros pacientes. Ah, mas a minha vizinha operou e perdeu 10 quilos, eu perdi só 5, então a cirurgia não deu certo para mim. Não, é diferente, porque provavelmente a sua vizinha ela tinha mais peso para perder, ela tinha outras comorbidades, outro tipo de agravamento, isso fez com que no primeiro mês ela respondesse de uma maneira diferente. Mas por isso que eu gosto sempre de mostrar esse exemplo prático, né? Então, assim, por exemplo, a Ana, ela tem 1,60 m de altura, ela tinha um MC pré-operatório de 37,8. E aí o excesso de peso dela calculado naquela fórmula foi de 33 quilos. No final do sétimo mês, de 7 meses de cirurgia, ela atingiu 78% de perda de peso e ela emagreceu 26 quilos. O João, por outro lado, antes de fazer a cirurgia, ele tinha um IMC de 49,5, ou seja, obesidade grave, mais grave do que a obesidade da Ana. E aí, no final de 7 meses, ele tinha emagrecido 52 quilos e a perda de peso dele também foi igual a da Ana. Então, tá vendo? Assim, às vezes é uma questão, a gente leva tudo isso em consideração ao cálculo e é sempre bom a gente estar em consultório passando para conseguir ajudar vocês a alinhar expectativas e ver que está tudo certo também no caminho. Em relação a essa perda de peso ainda, a gente sempre preza perder mais o quantitativo de gordura e a gente não perder quase nada, né? É o nosso objetivo a gente manter essa massa magra ao longo dessa perda de peso durante esse primeiro ano e possivelmente a gente até tenta ganhar também durante
esse primeiro ano com atividade física, com suplementação, enfim, com outras coisas. Mas é só para vocês entenderem que o que a gente precisa perder depois da cirurgia é perder quantitativo de gordura. O que pode acontecer geralmente, às vezes o paciente vem com a gente e por algum motivo não retorna, não faz o acompanhamento direitinho, e aí acaba que, por algum motivo, não estava seguindo um plano alimentar certo, ou então não estava se alimentando adequadamente. Ele conseguiu perder bastante peso depois da cirurgia, mas ele perdeu muita massa magra. E aí o paciente pode ficar com aquele aspecto um pouco mais doente, enfim, mais fragilizado, que às vezes a gente vê também acontecer. Mas se a gente faz o acompanhamento depois da cirurgia, faz a dieta direitinho, faz uso da suplementação, exercício físico, dá tudo certo. Fica tudo tranquilo. Só para vocês entenderem, esse aqui é a bioimpedância. A gente sempre explica bem depois da cirurgia, mas é um exame muito bom e a gente precisa muito dele em relação para a gente ver esse quantitativo de perda de peso de gordura e de massa magra ao longo dos meses. É um exame simples, é um exame que não tem dor nem nada, então a gente pode fazer com bastante frequência, né? E é diferente um pouco da densitometria óssea, que seria o nosso padrão ouro, mas como é um exame mais complexo, exige, enfim, a de frequência, essas coisas a gente não pode fazer sempre também, por isso que a gente prefere a bioimpedância. E aí, em relação um pouco às dietas do pós-operatório, né? Então, a gente fez aquela dieta do pré-operatório, o paciente perdeu um pouco de peso, foi para a cirurgia. Nas primeiras horas, assim, depois da cirurgia, ele acaba não se alimentando e depois a gente começa as nossas etapas. A primeira etapa da dieta é uma dieta líquida de prova, onde o paciente passa mais ou menos assim, depende um pouco de cada nutri, mas a gente tem em média de entre 10 dias, 7 e 10 dias, de só tomando água de coco, isotônicos e o caldinho da sopa de legumes. Eu já vou mostrar o vídeo como que faz. Depois a gente migra para a dieta líquida clara, onde essa sopa, ela fica um pouquinho mais, ela é batida, ela é um pouquinho mais grossinha também, a gente entra a suplementação de proteína, a gente pode entrar algumas outras coisas, mas a gente vai migrando a consistência. Na terceira etapa, a gente já pode fazer uma dieta um pouco mais pastosa, a gente pode fazer purê, pode fazer um caldinho mais grossinho, pode amassar uma banana, enfim, isso também a gente vai ajustando com vocês no consultório, até chegar na quarta etapa, que é a dieta branda, que é mais ou menos com 25 a 30 dias de cirurgia, o paciente já volta a se alimentar normal. Normal que a gente fala assim, arrozinho, feijão, carninha, salada cozida, tem algumas outras observações, mas no geral é isso. O principal motivo de vocês ficarem 25 dias nessa dieta super diferente é a gente manter a cicatrização, fazer o repouso gástrico e também alinhar, ajustar um pouco a evolução, né? Então a gente vai se adaptando a cada etapa com as quantidades de líquido que a gente tem que tomar, com a frequência, isso faz com que a gente também construa um hábito alimentar um pouco diferente. Vou mostrar o vídeo. Eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui fazer uma sopa meio básica para quem está no processo do pré e do pós-operatório. Vou mostrar um pouco do preparo e as texturas no final. Bom, como é uma sopa para render bastante, eu peguei mais ou menos umas 700 gramas de abóbora cortada, carninha moída, tomatinho descascado sem semente, mas o importante é só estar sem semente, cebola e cenoura e batata. Então primeiro eu vou jogar a carne na panela que já está quente para fazer um fundinho. Carninha moída congelada de patinho que eu estou usando. Como a minha panela é também, então eu não coloquei nenhum azeite, nada. Mas se você sentir necessidade, pode colocar um fiozinho, mais ou menos como se fosse uma colher de sobremesa. Vou colocar os ingredientes. Primeiro eu vou colocar o tomatinho, a cenoura e a batatinha. Dá uma mexida. Agora a abóbora, que eu fico mais fácil. Depois dos ingredientes a gente coloca mais ou menos 2 litros de água. E agora eu vou colocar o tempero. Aqui eu coloquei sal, páprica doce, açafrão, salsinha e uma folhinha de louro, que é o segredo da casa.
Não pode, na sopa do pós-operatório, colocar nada que seja picante, nenhum condimento preparado, meu tempero, meu sabor, essas coisas, não pode nada. Tudo temperinho natural, o mais natural possível. Agora a gente vai dar uma mexidinha e fechar e esperar pegar pressão. Bom, depois da sopinha feita, agora eu vou mostrar pra vocês as 3 consistências de sopa. A do pré-operatório, a do pós-operatório primeira etapa e a do pós-operatório segunda etapa. A gente mexe bem a sopa pra soltar bem o tempero, os caldinhos, mas eu não amassei nada, nem liquidifiquei nada. Então eu vou mergulhar a concha, tá vendo? Veio um pouquinho de coisa. Não tem problema, a gente vai coar. E vou colocar no copinho aqui e vou medir 200 ml. Foi, não foi 200 ml. Foi 200 ml. Agora, eu vou coar essa sopa no coador de café. Medida, pode ser um coador maior. E vou coar aqui. E a gente vai esperar um pouquinho. Agora, para a segunda etapa, a gente vai pegar um pouquinho da sopa junto com o caldo. Vamos colocar a sopinha. Tenta não pegar muita carne, mais os legumes e um pouquinho do caldo. E aí, agora a gente vai processar essa sopa, como se fosse um liquidificador. Agora, depois que eu processei essa sopa aqui, eu vou coar ela na peneira normal de casa, tá vendo? A consistência dessa sopa, ela é um pouquinho mais grossa. Essa é a sopa da segunda etapa do pós-operatório. Então, a gente vai coar ela ainda na peneira. Pode ser uma peneira um pouquinho, de uma trama um pouquinho maior, porque essa minha é um pouquinho mais fininha mesmo. Mas é pra a segunda etapa ficar assim. Agora que é a nossa última sopa, que na verdade é a primeira do pré-operatório, a gente só mistura bem, pega bastante legumes com carninha, e aí a gente processa. Tá vendo que essa aqui ficou bem grossinha? Essa aqui é a consistência do nosso pré-operatório, tá vendo? É tipo um caldo mesmo, ó. Um caldinho bem consistente. Essa é a nossa consistência do pré-operatório. Essa daqui é a consistência do pré-operatório. Eu não coei essa sopa, eu só peguei bastante legumes, carninha e bati. Essa daqui é a consistência do pós-operatório primeira etapa. Então, tá vendo? É uma aguinha bem ralinha, ela é uma aguinha mesmo, ela vai ter a cor dos vegetais que você colocar, mas é uma aguinha bem clarinha, uma aguinha saborizada. E a do pós-operatório 2, que é quando você começa com 10, 15 dias, tá vendo? Uma aguinha mais turva, ela é um caldinho um pouco mais consistente, né? Pode até ser um pouquinho mais consistente. E aí é a segunda etapa. Consegui voltar. Ó, depois do momento Ana Maria, a gente volta para cá. Mas assim, a sopa é super simples de fazer, então sempre é bom a gente ter uma carne magra, e a gente pode refogar, pode usar alho, cebola, enfim, alguns outros temperinhos. E a gente sempre tem algumas receitinhas também para dar para vocês para auxiliar, mas no resumo é isso. Se tiverem algumas dúvidas, vão mandando, no final eu respondo. Enfim, aí depois que a gente passou por todas essas etapas, a gente chegou para a dieta branda, a gente vai voltar a comer, se alimentar normal. A ideia é que esse prato, depois da cirurgia, ele seja metade proteína, porque a gente tem uma questão que a gente não consegue se alimentar em quantidades grandes, assim, depois da cirurgia, então tudo a gente vai ajustando com vocês também, mas o principal fator e o que mais vai ajudar a gente tanto a perder esse peso ao longo dos primeiros anos, enfim, dos primeiros meses, e manter esse peso perdido e ganhar massa magra é a proteína. Por isso que ela tem que ser o principal, assim, o aço principal do nosso prato. E aí a gente, claro, consome ainda arroz, feijão, né, carboidratos, consome vegetais. O prato, ele é saudável, não tem nada depois da cirurgia que a gente não possa comer. Claro, tudo sendo mais saudável, a gente pensando um pouco mais nessa linha, mas a ideia é mais ou menos isso. Em relação à quantidade em gramas, no primeiro momento, assim, a gente pensa em mais ou menos ao dia, esse quantitativo de proteína chegar a 60 gramas dia, lembrando que mais ou menos um bife de mais ou menos umas 80 gramas de frango ou de carne, ele tem mais ou menos 20 gramas de proteína líquida, então por isso que a gente vai ajudar a montar a dieta, enfim, o plano alimentar de vocês, para no final chegar a essa a quantidade de 60, 120 gramas que vocês vão precisar, isso é bem individual mesmo. Em relação a essa hora da alimentação, como eu já falei lá no começo, sempre bom a gente ter um horário, sentar, descansar os talheres, mastigar direitinho,
evitar líquido junto com a refeição, porque realmente ou vai caber só mais a comida ou só o líquido, então no começo não dá para a gente fazer dos dois, e aí a gente vai ajustando e ajudando vocês a construir esse hábito. Em relação à suplementação, aqui o slide também ficou um pouquinho desajustado, mas assim, a ideia, assim, até eu vi que teve algumas outras perguntas depois o Dr. Tales terminou, né? Então, assim, a gente sabe que a cirurgia, ela não é uma cirurgia tão desabsortiva assim, mas a gente tem, enfim, essa preocupação de dar essa suplementação a mais, porque o paciente, ele está comendo um pouco a menos, então a gente precisa ter essa segurança que a gente vai ter esse contato com todos os nutrientes ao longo do dia, para a gente conseguir ter uma saúde adequada, enfim, repor tudo que a gente precisa repor. Então, geralmente, o que a gente usa é um polivitamínico. Em mulheres em idade fértil, a gente precisa usar o ferro também, principalmente se menstrua ou se interromper a menstruação, aí geralmente a gente não precisa mais. O cálcio mais a vitamina D, que é um suplemento que a gente precisa muito usar, e principalmente nós mulheres, a gente tem essa questão da menopausa, queda do estrogênio, então a gente realmente tem essa necessidade de repor o cálcio, toda a nossa suplementação ela é preventiva. E aí também há outras vitaminas, a gente precisa usar ômega 3, enfim, a gente vai individualizando. O whey protein, porque justamente a gente não consegue repor essa quantidade de proteína adequadamente nos primeiros meses, porque a quantidade de alimento é muito menor do que a nossa necessidade. Então, assim, uma dose de suplemento de proteína, ela dá para a gente 30 gramas, então é até um pouco mais que a média, assim, de um bife que a gente estava usando, né, como exemplo. Então, realmente é uma suplementação super bem-vinda para a gente. E aí, creatina, enfim, a gente vai ajustando conforme a necessidade de cada paciente também. E a gente fez um levantamento, uma média mensal, assim, de toda essa suplementação, ficaria em torno de 400, 600 reais. A gente sempre gosta de mostrar porque sempre surge essa dúvida no consultório e a gente acha que é um investimento, né? Acaba que você vai deixar, geralmente, de tomar algumas outras medicações que você deixou de tomar por conta de cirurgia, e a gente passa a ter esse cuidado maior com a suplementação também. E tem a suplementação de B12, né, que eu acho que ela ficou bem escondidinha ali, eu não falei, mas ela é de suma importância para a gente. A gente realmente tem uma carência um pouco maior com a vitamina B12, mas a gente tem vários jeitos de tomar ela, seja injetável, oral, e todos dão certo também. E aí, só para ilustrar por que a gente precisa realmente tomar um pouquinho da suplementação, a gente tem um pouco os desníveis, né, em relação ao intestino, e aonde o alimento passa, aonde ele vai passar agora, tem um pouco mais de receptores para absorver algumas vitaminas ou não. Então, por isso que a gente precisa dar um pouquinho a mais das vitaminas em geral, para a gente ter essa absorção garantida. E aqui, assim, as principais chances da gente ter deficiência depois no pós-operatório, principalmente das vitaminas do complexo B, que é a B9, que é o ácido fólico, a B1, que é a tiamina, a B3, e a vitamina B12 também. Então, a gente precisa sempre estar de olho nessas vitaminas em geral para a gente ficar bem. Atividade física, né, como acho que é chover no molhado a gente falar sempre, mas a gente precisa fazer, tanto quem não fez cirurgia, quanto quem vai fazer cirurgia, para a gente ter uma velhice boa, uma qualidade de vida boa, a gente precisa para preservar a massa magra, para a gente poder colocar a mala no bagageiro. Então, quantas vezes você vai viajar e você não vê que muitas pessoas pedem ajuda? Então, assim, se você tiver com uma musculatura boa, uma qualidade de atividade física boa, a gente não vai precisar dessa ajuda lá na frente. Então, isso é de suma importância para todo mundo e principalmente para quem faz a cirurgia bariátrica. E a gente preza muito por exercício físico resistido, que é justamente para a gente fortalecer essa musculatura e ganhar mais essa massa magra. Não que a gente não possa fazer o aeróbico, mas é muito individualizado, então a gente prefere realmente o exercício físico resistido nos primeiros meses, enfim, até a gente conseguir aí perder um pouquinho mais de peso, ganhar resistência e ajustar em relação à alimentação também. Qual o melhor whey protein? Também surge muito essa dúvida. A gente geralmente ajuda a escolher também o paciente. Enfim, hoje tem 1 milhão de marcas no mercado, né? Enfim,
é sempre bom a gente saber de onde a gente está comprando, para a gente também não comprar suplementos que seja falsificado, que a gente já teve vários casos assim. Mas o ideal no primeiro momento é que o paciente consuma o whey protein isolado ou qualquer outro tipo de proteína que tenha um baixo valor de carboidrato junto e também baixo teor de lactose, que a lactose nos primeiros momentos pode fazer uma certa distensão abdominal, ter gás, algum certo tipo de desconforto. E aí também a suplementação ter ali em torno de 25, 30 gramas de proteína por dose. E aí a gente vai geralmente tomar pelo menos uma vez no dia também. Em relação às intercorrências, que a gente sempre é bom falar. Primeiro, falando do dumping, né? O dumping, ele acontece, é uma reação muito individual, então não quer dizer que todos os pacientes depois da cirurgia vão ter o dumping. Então, é cerca de 30%, 40%, mais ou menos, que a gente tem essa estimativa. Ele ocorre quando o alimento ou muito rico em calorias, né? E aí geralmente é muito doce ou muito gorduroso, chega naquela porçãozinha do intestino onde a gente fez o desvio, que geralmente o alimento não chegava ali. Então o corpo entende como é um comportamento estranho, então a gente tem algumas reações que é exatamente o tempo de duração que aquele alimento passa naquela região. Então a gente acaba jogando mais líquido, a gente acaba, enfim. E aí o paciente sente como se fosse uma hipoglicemia, e aí a gente tem uma queda de pressão junto, mas é uma reação muito passageira também, então geralmente uns 10, 15 minutinhos o paciente já se sente bem. E o que fazer para evitar é a gente identificar qual foi o alimento que causou, geralmente pode ser sorvete, tapioca, pão de queijo, doces em geral, creme de leite, receitas de creme de leite, essas coisas assim, que realmente são um pouco mais pesadas, né, digamos assim. Então, se a gente conseguir evitar, ou então antes de ir para uma festa, fazer alguma refeição diferente, né, tentar comer bem proteína, bastante proteína, se alimentar bem, que geralmente também esse impacto glicêmico, né, que é geralmente o que o dumping causa, ele fica mais brando. Em relação à hipoglicemia reativa, acontece muito em pacientes que geralmente antes da cirurgia tinham uma diabetes compensada, então depois da cirurgia ele fica muito mais reativo, então assim a absorção ela melhora tanto ao ponto da gente ter esses episódios de hipoglicemia, e aí se o paciente não se alimentar, acaba que a glicemia cai mesmo e fica até perigoso. Então, assim, a gente consegue distinguir isso dentro do consultório, então, o que é dumping, o que é hipoglicemia reativa, e o que a conduta para os dois é diferente. A hipoglicemia reativa, geralmente, o paciente tem que comer com uma frequência um pouco maior, mais fibras, mais quantitativos de proteína, e diminuir um pouco mais carboidrato, e a gente consegue ajustar de uma maneira boa também, e não é impeditivo de continuar com a cirurgia, de ter que desfazer a cirurgia, né, que a gente já ouviu falar, não é isso, é uma conduta extremamente nutricional que a gente consegue resolver. Em relação ao entalo, acontece geralmente nos primeiros 3 meses, onde a gente ainda está se adaptando aos volumes, à mastigação e ao comer, e é isso, assim, às vezes o paciente comeu um pouco rápido, bebeu água rápido, aí acaba sentindo esse desconforto, uma opressão, enfim, perto da região do esôfago, exatamente um entalo. E aí, a conduta realmente é a gente comer devagar, tranquilo, daquele esquema que eu já falei aqui também. Queda de cabelo, a gente tem muita relação da queda de cabelo com a questão da anemia também, então, assim, antes da cirurgia, por isso que a gente fala muito para a gente já começar a ver os exames, ver as tendências, né, que o paciente tem, se já teve anemia, a gente tem que se preocupar muito com isso. E também depois, se não suspender a menstruação, a gente também tem que repor o ferro e ficar de olho para a gente não deixar esse ferro cair e a anemia se instalar, né? E a queda de cabelo, além de ter esses fatores nutricionais, que o principal é o ferro, a queda da vitamina B12, o ácido fólico, e a vitamina K também, a vitamina A. Então, assim, todos esses a gente tem uma preocupação maior, então a gente sempre vai ver os exames, ver se está tudo direitinho, mas a queda de cabelo tem também a ver com o tempo do crescimento do cabelo, né? Então, assim, é um ciclo de mais ou menos uns 3 meses. Quando o paciente faz a cirurgia,
corpo ele entende que aquele ciclo ele é secundário, então assim a gente não manda nutriente para o cabelo fazer o crescimento, então a gente tem essa queda do cabelo que o eflúvio telógeno, né, que chama esse fenômeno. Então assim o cabelo não ficou forte o suficiente para ficar no bulbo, ele cai. Então depois da cirurgia acontece isso de 3 a 6 vezes, que é o tempo desse ciclo se recuperar. Mas a gente também tem que ficar de olho nos exames de sangue para ver se está tudo direitinho. Tem a suplementação, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para a gente tentar evitar esse agravamento e que chegue à queda de cabelo também. Em relação à recidiva da obesidade, né, a recorrência do peso, o reganho de peso, que são, né, adjetivos aí também para isso, para quando o paciente, depois de muito tempo, voltam a ganhar um pouquinho de peso depois da cirurgia. Geralmente, esse paciente, ele, por algum momento, ele passou de ter esse acompanhamento multi, principalmente com o cirurgião, com a psicóloga, com a nutricionista. Também ele acabou adquirindo hábitos ruins, às vezes de beliscar, às vezes até de pular a refeição também, não é interessante depois da cirurgia, então a gente precisa rever esse paciente, ajustar os hábitos. Então, sempre a gente tem como a gente ajustar, mas geralmente a recidiva ele vem disso, né? Às vezes deixou de tomar suplementação, deixou de fazer atividade física, a rotina mudou tanto ao ponto dele se perder dentro dessa rotina, então é bom a gente rever assim esse paciente, ajustar tudo, ajustar a rotina, fica tudo normal. Você não perdeu a cirurgia ainda continua aí, ainda continua funcionando. O que a gente precisa é ajustar toda a rotina para a gente dar andamento, né? Em relação à alimentação, assim, como geral, que a gente deixa de recado, né? Sempre a gente preferir, depois da cirurgia, comer alimentos mais proteicos, sempre começar a comer pela proteína, depois os vegetais, depois o restante do prato, né? Evitar comer, beber junto de comer também, evitar bebidas alcoólicas, enfim, que a gente também vai falar disso. Fazer exercício físico, tomar bastante água, enfim, ter uma alimentação saudável como qualquer pessoa. Então, não é porque a gente fez a cirurgia que a gente tem que ser diferente, a gente está se cuidando um pouco mais também do que a gente fez a cirurgia, mas isso vale para todo mundo também. Pronto. Acho que você já respondeu, mas a paciente perguntou: como diminuir a queda de cabelo? Aí, a queda de cabelo é isso, a gente vê em que estágio da cirurgia você está, então se é dentro daqueles 3 meses, que a gente tem um pouquinho de paciência, que a gente tem essa tendência do ciclo voltar ao normal, e também rever os exames de sangue. Aporte proteico também impacta muito no cabelo, porque o cabelo é queratina, então a queratina também é proteína, então a gente precisa estar comendo bem proteína e se alimentando bem, tendo um aporte de vitaminas boa para esse cabelo voltar ao normal. A vitamina que tomava comestível antes da cirurgia tem que continuar tomando na dieta líquida? Na dieta líquida pós? Pós, né? Sim. Uhum. Continua nesse primeiro mês, onde o paciente não pode tomar nenhum tipo de comprimido, a gente coloca a vitamina mastigável. E aí a gente fica até ele voltar a poder tomar o comprimido, que é quando ele volta a comer, com 30 dias. O paciente pode pode continuar com o suplemento mastigável se ele quiser para o resto da vida? Pode, não tem problema, é um suplemento que a gente, geralmente, o que a gente indica, a gente confia, é completo, então não tem nenhum problema, é só um jeito diferente de suplementar, né? Em vez de ser um comprimido, é pastilha, enfim, não tem problema nenhum. Sempre há muita queda de cabelo? Assim, não é sempre. Depende muito de cada paciente também. Às vezes já tem uma questão genética, então a gente já pode ter algumas alopecia, enfim, a gente tem vários casos, né? Então depende muito de cada paciente, da história. Mas o cabelo é inevitável que, principalmente para a mulher, a gente sente um pouco que ele cai mesmo. Como qualquer momento da nossa vida, às vezes a gente está um pouco mais estressada, pegou uma doença muito grave, às vezes o cabelo cai realmente depois, mas nada com que a gente não consiga recuperar. Então, gosto de tomar whey. Tem algo que possa ser substituído? Assim, hoje, geralmente, o que a gente tem no mercado, a gente tem suplemento de proteína
de outras fontes, a não ser o whey protein, que são um pouco mais palatáveis, que é o colágeno, enfim, que é um colágeno proteico, que é o body protein, que ele tem um pouquinho mais de proteína que o colágeno convencional, um pouquinho menos que o whey, mas ele se adequa nessa parte dessa suplementação que a gente pode implementar. Tem também outros tipos, tipo barrinha, enfim, essas coisas que não são muito ideais, porque tem outras coisas junto, a não ser proteína. Mas, assim, no consultório a gente consegue ajustar tudo, ver o que que você precisa, ver se às vezes só com a alimentação a gente consegue fazer essa reposição de proteína adequada, sem precisar da suplementação. Já vi, acho que vai ser tendência para esse ano, a suplementação de proteína em gomas, mas eu vi que não seria uma coisa viável, o que a gente tem hoje é, tipo, para o paciente comer 6 gomas no dia, para dar, tipo, 15 gramas de proteína. Pelo menos tem alguma coisa, é uma coisa, enfim, diferente. Eu acho que o mercado está tentando ver ajudar vocês nisso, né? Quem não consegue tomar whey protein, acho que a gente consegue, vai ter novidades ao longo desses anos ainda. Proteína da carne substitui o whey? Sim, substitui o whey. A proteína da carne, que seria o carníbal, né? Enfim, afins também. O colágeno hidrolisado, a gente tem as proteínas veganas, então a gente pode ter proteína da soja, proteína da ervilha, proteína do arroz, que também os pacientes veganos a gente pode usar e deve usar nesses casos, porque aí a alimentação fica um pouco mais restrita mesmo. Então, são boas fontes da gente poder também ter. As fezes, mesmo comendo correto, suplementação ok, ela vai sempre ser tipo, a parte que come forte? Não, aí geralmente pode estar acontecendo alguma coisa, é legal a gente ver, ajustar no consultório, a gente pode usar probiótico, às vezes você pode ter desenvolvido alguma intolerância alimentar, a gente pode rever isso também, ajustar a alimentação, mas não é normal as fezes terem cor e odor, assim, fétidos, né, que a gente fala, então sempre a gente consegue ajustar. Geralmente, depois da cirurgia, tem um desbalanço da microbiota intestinal, então é legal a gente rever e repor também direitinho. Qual whey é melhor? Tenho 6 meses de cirurgia e estou enjoando muito com whey. De marca, não sei. Então, O whey isolado, a gente gosta muito dele, mas não que, enfim, se você não tiver intolerância à lactose, alguma coisa, a gente possa ir para o concentrado também. Tem diversas marcas, eu sei que o que mais incomoda no whey protein é o adoçante, é o sabor muito doce que ele tem. Então a dica é, vai numa lojinha, hoje é sábado, hoje tem geralmente degustação nas lojas, e também tem os sachêzinhos individuais que a gente pode tanto comprar nessas lojas quanto na internet, para você ir provando, porque cada marca é muito, muito específico, né? Assim, o gosto é muito individual, mas assim, tem whey para todo mundo, espero que você ache o seu. albumina indicado? A albumina é um tipo de proteína também, a proteína do ovo, né? Ela é uma proteína de super custo-benefício legal, só que o problema é os gases que ela pode gerar depois e também o sabor às vezes não é muito agradável. Mas se você quiser tomar, se você curtir, eu sei que tem uma nova no mercado que ficou até mais ou menos legal, assim, de gosto. Mas se você não tem problema tomar depois da cirurgia, só essas questões aí pontuando, né? Bom, Uma coisa importante, probiótico que você falou, para não sair tomando assim, porque eles às vezes tomam probiótico, prebiótico, aí tudo que é para vocês tomarem ou ver no consultório, né? Fala o Dr. Tais comigo, porque, enfim, a gente dá um jeito, mas não tome nada sem recomendação. É isso, gente. Obrigada. Recomendação médica, é isso aí. Estamos aqui para ajudar. Bom, então é isso, gente. Temos mais dúvidas? Sim. Vamos para as dúvidas. Como fazer para preservar minha massa muscular? Não tenho acesso à academia por morar em zona rural. Quais exercícios podem me ajudar a não ter ganho?
Quando a gente não tem acesso à academia, fica muito, muito, muito difícil, porém não é impossível. Você vai ter que comprar alguns equipamentos. E tem muito exercício hoje de calistenia que funciona muito bem. Você só vai precisar de auxílio. E existem aulas hoje de calistenia que você pode comprar na internet com um preço assim super acessível. E às vezes você precisa comprar elástico, que é super acessível também. Então, assim, não é algo impossível de ser feito. Mas aí você vai ter que ir para calistenia. Alongamento e yoga não resolvem. Tem que ter resistência. Então você tem que fazer força. E exercícios de calistenia são extremamente difíceis de se fazer. Então, assim, você vai começar, óbvio, um nível mais baixo, mas você vai ganhando ao longo do tempo. Então, para quem não tem acesso à academia, o que eu indico é, ou você monta uma academia, se você tiver condições. Voltamos. Ou você faça uso da calistenia, que é com os elásticos e as cordinhas, tudo, e você consegue fazer bem. E após a cirurgia, a absorção é total, porque a suplementação, quanto tempo de polivitamínicos pós-cirurgia? Então, a suplementação, ela é indicada para todo mundo, operados e não operados. Por quê? Ninguém consegue ter uma alimentação excelente em legume, verdura, fruta, variedade, quantidade que você necessita. Então, assim, tem uma média que a gente deveria ingerir de carne sem necessidade de suplementação de whey. Você teria que comer 7 bifes num dia, 8 bifes num dia. Isso é quase impossível, gente. Ninguém consegue fazer isso, operados e não operados. Agora você imagina uma pessoa que tem um estômago pequeno que vai comer um volume pequeno. É quase impossível, tá? Então, se você conseguir bater a meta de proteína diária e legume, verdura, comendo uma quantidade e variedade que você precisa, você não vai, em teoria, você não precisa de suplementação. Agora, como isso é quase impossível, todo mundo precisa suplementar. Se hoje um paciente não operado entrar numa academia, tá, ele já inicia com polivitamínico, whey e creatina, de cara. Por que o paciente bariátrico não vai fazer a mesma coisa? É exatamente a mesma indicação, tá? Quanto tempo após a cirurgia posso voltar a trabalhar? Depende se você tem carga no teu trabalho ou não. Qual que é a regra? Regra geral. Se são 7 dias para voltar a dirigir e 30 dias para pegar peso. Se você não pega peso, com 7 dias você consegue voltar a trabalhar. Se você pega peso, são 30 dias para você voltar a trabalhar. Tá? Na maioria das vezes, a gente passa 14 dias, porque aí dá um tempo de o paciente recuperar, assim, 100%. Mas para quem precisa voltar rápido, por uma semana já consegue bem. E todo o processo da consulta até a cirurgia, são quanto tempo? É extremamente variável. Depende do seu tempo para fazer o pré-operatório. Eu tenho pacientes que conseguem fazer todo o pré-operatório em 30 dias. Eu tenho paciente que demora 2 meses, eu tenho paciente que demora 3 meses. Qual que é a média? 2 meses você consegue fazer um pré-operatório muito bem feito. E depois, mais 30 dias do plano de saúde autorizar e a gente conseguir fazer a sua cirurgia. Então, uma média da primeira consulta até a tua cirurgia, 3 meses mais ou menos de média. É normal sentir muita dor de barriga e ter diarreia, tanto que ainda estou no líquido com 6 dias de barriga. É normal ter diarreia ou qualquer sintoma de dor de barriga, alguma coisa assim? Não é normal, tá? Você tem só 6 dias de cirurgia, então é normal ainda ter um pouco de dor. Você acabou de ser operada, tem só 6 dias de uma grande cirurgia. O que você não pode ter é uma dor incapacitante. Então, você ter uma dor leve é normal. Você ter um pouquinho de diarreia ou constipação nos primeiros 30 dias é normal. Passou disso já não é normal. Tá? Tem uma dor incapacitante, não é normal. Depois de 30 dias continua tendo diarreia, não é normal. Porque o período de adaptação do intestino são 30 dias. Então, dentro desses 30 dias, é normal ter um pouco de diarreia ou constipação, absolutamente normal. Passou disso, já não é normal. Com 6 dias, no seu caso, ainda é normal. Só
Só reforço, Dudu, que o paciente pós-operatório ele tem tanto o número do senhor quanto o número da clínica. Então, se ele tem alguma reação adversa, ele está em contato. O meu telefone ele fica disponibilizado nas orientações que a gente passa de pós-operatório. Tem lá na folhinha, tem o meu número pessoal, tanto o meu quanto da clínica. Se tiver qualquer complicação, pode entrar em contato, que a gente entra, que a gente responde, tá? Quem toma remédio psiquiátrico antes da cirurgia bariátrica, como fazer no pós-bariátrico? No pós, paciente que toma remédio psiquiátrico, ele vai poder tomar amassadinho. Ou ele pode trocar para o líquido. Então, no pré-operatório, ele faz a consulta com o psiquiatra, que o psiquiatra pode trocar para líquido. Quando não existe, ele pode amassar e tomar amassadinho os primeiros 30 dias. É obrigatório o uso da creatina após a cirurgia? E para que serve? Então, a creatina, ela faz. Todo mundo acha que é para poder jogar água para dentro do líquido, para dentro do músculo, para poder inchar. Não. A creatina, ela faz parte de um ciclo de energia. Para a gente fazer energia no músculo, a gente precisa da creatinofosfoquinase, que é uma das coisas que a gente usa para produção de energia no músculo. A creatina age justamente aí, naquele tal do ciclo de Krebs. Para quem já foi da área da saúde, teve que estudar isso daí. Então a creatina ela serve para te dar energia. É justamente isso, ela faz um estoque de energia. Por isso que ela é tão importante. Então, sim, ela é indicada para todo mundo, que opera e que não opera. Ela é necessária para todos. Ela ajuda no funcionamento cerebral. Então, assim, é super importante. É obrigatório? Não. Mas ela vai te ajudar muito. Então, se você quer estar aqui em cima, você tem que utilizar o que tem de melhor. Então, a gente sempre indica. O paciente vai tomar? É bom que tome. Transferritina 10,3 para bariátrica. Tá boa? Ó, exames eu não vou avaliar aqui. Isso daí tem que ser avaliado em consulta. Gente, isso é muito importante. Avaliação de um número, você já sabe que tem lá referência. Não vou avaliar número. Médico não avalia exame, avalia o paciente. Para eu saber se esse exame está bom ou não, eu preciso te avaliar, eu preciso te consultar. Não é só olhar um exame, porque senão você joga no chat GPT, ele analisa melhor do que eu. Não façam isso. Avaliação de exames é em consulta. Beleza? Doutor, explica por que das fezes sempre hepático rodou muito forte. Então, a Lari já explicou muito bem essa parte, mas eu vou dar só uma dica, assim. Primeira coisa que tente fazer é melhorar a mastigação. Mastigue bem, bastante, porque, assim, o estômago agora ele é pequenininho e está ligado direto no intestino. Então, ele não é mais um reservatório. Ele chega no estômago e desce para o intestino. O estômago ele ajuda na digestão. Então, quando a gente come algum pedaço um pouco maior, chega no estômago, ele começa a fazer a digestão. Quando vira líquido, ele passa para o intestino. Agora você não vai ter mais essa função do estômago. A comida chega no estômago e desce. Então, se você comer um pedaço, ele não vai te ajudar nesse pedaço, ele joga direto para o intestino. E o intestino, ele sabe digerir líquido, ele não sabe digerir sólido. Se você joga o sólido lá dentro, ele não consegue digerir bem e a comida apodrece dentro de você. Então, por isso que ela fica com odor forte. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, melhora a mastigação. Coma devagar e mastigue muito bem. Virou líquido na boca, você engole. Beleza? Fez isso daí, mesmo assim continua, pode ser que você tenha uma intolerância. E aí você precisa voltar para a gente fazer uma avaliação e ver tudo que você está comendo para saber o que pode ser e o que não pode. Tá? Como faz para pegar a carteira de desconto em restaurante? Esse é muito interessante. O paciente bariátrico ele tem uma carteirinha. É só entrar no site da sociedade ou buscar ali no teu celular mesmo, tem um aplicativo que chama BariLife. Você preenche todos os dados e no final você vai colocar o meu nome lá, Dr. Thales Maia Teixeira, como teu cirurgião, que aí ela vem para mim e eu já te aprovo. E aí você tem a carteirinha virtual da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Só reforçando, a gente também entrega na recepção da clínica, tá? É só o paciente solicitar que a gente faz na hora também, tá bom? Existe ela, eu também posso entregar ela física. Você pode vir aqui na clínica, que aí você pega a física, ou você pode fazer no seu celular mesmo, no aplicativo BariLife, e você consegue preencher isso daí e a gente já autoriza.
após quantos dias posso fazer após quantos dias de operado posso fazer todos os aparelhos de musculação? Depois de 30 dias de cirurgia, você pode fazer todos. Pode fazer abdominal, pode fazer qualquer coisa, que nada abre mais na sua barriga. É normal as fezes saírem escuras nos primeiros dias? 4 dias de bariátrica hoje. Os primeiros dias pode sim sair mais escura, mais clara, pode ser mais esverdeado, mais avermelhada. Inclusive pode sair um pouquinho de sim acontecer. É isso. Tá ok? Nós vamos finalizar nossa transmissão agora. Eu agradeço muito a presença de vocês e um detalhe importante. Eu vou deixar disponibilizado no YouTube essa mesma live. Nós vamos gravar e vamos disponibilizar para vocês também. Então, quem perdeu agora vai poder assistir depois também, tá? Fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos. Reforço, doutor, que no seu próprio Instagram tem todos os seus contatos com o paciente. Isso. Todos os contatos estão no Instagram. Aqui mesmo já tem. O contato da clínica, com o meu contato. Entre em contato com a gente. Quer marcar a consulta, é só entrar em contato que a gente já faz isso. Ok? Um bom final de semana a todos, gente.